Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula integrada da graduação e pós-graduação do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Rosa Martins e hoje estou aqui no estúdio do campus, acompanhada de algumas colegas que vão conversar com vocês sobre essa nossa atividade integrada. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda e estou utilizando uma roupa vermelha e ao meu fundo temos aqui a tela de apresentação dos slides que vamos conversar hoje. E eu quero também apresentar as nossas colegas professoras que estão hoje aqui presentes. Professora Thelma. Olá, tudo bem? Aluno e aluna da pós-graduação e da graduação. É uma satisfação estar aqui nesse momento, nessa aula integrada. Nesse momento eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos longos, alisados, estou usando maquiagem, estou usando óculos, estou usando uma blusa colorida, uma calça rosa e uma sandália preta. Também estou usando um anel, uma pulseirinha e um brinco. Então, muito bem, professora Thelma, seja bem-vinda. Também vamos conhecer um pouco mais a professora Anabela. Saudações, pessoas! Bom, eu sou a professora Anabela Barbosa e passarei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, estou com um vestido rosa, pink, com listras na barra, tenho cabelos pretos, olhos pretos e estou usando uma sandália dourada e o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Muito obrigada, professora Anabela. E a professora Cleonete. Olá, oi Rosa, muito obrigada pelo convite. Eu sou a professora Cleonete Aguiar, sou professora de Filosofia e da disciplina de Diversidade, Direitos Humanos e Educação. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o nosso projeto integrado. E eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos castanhos, os olhos castanhos, estou usando uma camisa branca com preta, estou aqui no estúdio do Campus Porto Velho, Zona Norte, e atrás de mim tem uma parede branca com alguns símbolos da nossa EAD. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, sejam todas bem-vindas. E agora, por essa audiodescrição que vocês acabaram de ouvir, vocês já perceberam que nós vamos também pensar em percepções que temos sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Todas essas relações interculturais vão permear a nossa conversa, porque este é o tema da nossa aula integrada. Como vocês sabem, esta aula ela envolve todas as nossas disciplinas da pós-graduação em Docência na Educação Básica, e aí composta pela minha disciplina, que é Currículo e Diversidade, e pela disciplina da professora Anabela, que são processos avaliativos. Também nós temos as disciplinas da graduação, licenciatura em Pedagogia, da turma do terceiro período, que estão envolvidas nesse trabalho integrado, que é a disciplina de Filosofia, ministrada pela professora Cleonete, a disciplina de Políticas Públicas, ministrada pela professora Thelma e pela professora Anabela, e a disciplina de Teoria e Prática da Educação Intercultural, ministrada por mim. Então, todas essas disciplinas estão envolvidas nesta atividade integrada. Dito isso, vamos então explicar agora qual será o trabalho que vocês desenvolverão nessa nossa disciplina integrada, ok? Vamos lá então observar aqui no nosso slide. Bom, vou passar aqui as etapas desse trabalho. Primeiro slide aqui mostra que vocês vão escolher um título para a apresentação de vocês e elencar aqui quais são os autores. Nós já combinamos que teremos duplas ou trios, desde que nessas duplas ou trios contemplem alunos da graduação e da pós-graduação, pois é um trabalho integrado. Então, esse é o primeiro slide que vocês vão apresentar no nosso trabalho. A segunda parte
é a introdução. Nessa introdução, vocês vão explicar qual foi o motivo da escolha da prática pedagógica intercultural. Então, é importante destacar que vocês vão observar na escola uma prática pedagógica intercultural, existente ou potencial. O que significa dizer isso? Significa que vocês vão identificar se a escola possui alguma prática já consolidada, intercultural, ou se ela possui algumas ações ainda não realizadas ou planejadas, mas que há uma potencialidade de que seja intercultural. E aí você vai apresentar até mesmo como uma proposta para a escola. De todo modo, aqui na introdução vocês vão destacar por que vocês escolheram esta prática intercultural que seja existente ou potencial. Na segunda parte do trabalho, vocês vão apresentar o contexto da escola. Como nós estamos falando de escola, é importante que a gente destaque qual é a história dessa escola, como é que essa escola surgiu, especialmente quais são os grupos sociais que interagem nesse espaço escolar. Porque como nós estamos falando aqui de prática pedagógica, que aí envolve políticas públicas, envolve diversidade, envolve avaliação, envolve interculturalidade, é preciso que a gente saiba para quem nós estamos falando, a partir de quem essas práticas são pensadas. Então, é preciso que vocês conheçam quais são os grupos sociais que interagem nesse espaço. É uma escola que atende um público principalmente quilombola, temos alunos indígenas, temos alunos imigrantes, então é importante que a gente conheça quais são esses grupos. Então, tenham atenção nesse ponto de não focar somente na descrição do projeto político-pedagógico da escola, porque muitas vezes esse documento não captura o movimento que existe na escola. Então, observe, converse com a supervisão, com a coordenação pedagógica, com professores, para levantar que grupos hoje atuam, vivenciam esse espaço escolar. Tudo bem? Vamos continuar então? A próxima etapa, aqui é uma etapa central, vocês vão observar que esse trabalho é um trabalho bem objetivo. Então, depois de descrever os grupos sociais, de fato, você vai entrar no coração do trabalho, que é a descrição da prática intercultural que vocês observaram. Primeiro ponto, você vai dizer qual é essa prática? Que prática é essa que vocês estão descrevendo? Como é que ela se configura? Como é que ela de fato é pensada ali a partir do contexto da escola? Ela existe? Ela é consolidada? Ou vocês observaram como uma potencialidade de existência? Por que que essa prática ela é importante para a escola ou na visão do grupo? Por que que ela é importante? Para quem que essa prática foi pensada ou é desenvolvida? Como? É importante dizer como ela é desenvolvida, porque nós estamos pensando aqui no nosso trabalho como uma espécie também de curadoria de projetos, de materiais didáticos, de ações interculturais que a escola pode desenvolver. Então vejam bem, se cada grupo, cada dupla trouxer uma prática pedagógica intercultural, nós teremos uma riqueza de práticas pedagógicas que vocês vão observar em diferentes lugares do país, porque nós temos alunos em diferentes cidades, não apenas aqui em Porto Velho. Então, nós temos alunos, por exemplo, da Bahia, que têm experiências com escolas quilombolas. Aqui na nossa região, nós temos escolas quilombolas também, então nós vamos ter uma experiência e um relato de práticas pedagógicas para conhecermos e para refletirmos sobre elas, ok? E, por último, nessa descrição das práticas, temos também uma interpretação. E aí entra a parte de autoria da dupla ou trio. É o momento que vocês vão dizer o que vocês pensam dessa prática, como vocês percebem essa prática. Então, se essa prática ela é existente, talvez fique mais fácil para que vocês façam uma interpretação. Mas se a escola não possui uma prática que vocês possam dizer essa prática pedagógica intercultural existe na escola, vocês vão fazer um exercício de interpretar algo que não existe ainda, mas existe como potencialidade. Então, a escola, por exemplo, ela pode ter espaços
que poderiam ser utilizados para momentos de integração entre os estudantes. E aí esses espaços não são utilizados. E vocês podem pensar em práticas que ocorreriam nesses espaços. Então, é um exercício de trazer à existência aquilo que vocês ainda não percebem na escola. Mas isso é algo que vocês só vão saber se estiverem lá, se visitarem a escola, se conhecerem os espaços, ok? E nessa parte do slide, a gente colocou até 2 slides somente para que vocês tenham objetividade nessa descrição. E agora vamos entrar na parte do roteiro conceitual. O roteiro conceitual é um dos itens da nossa avaliação, então vejam bem, a característica aqui do nosso trabalho tem a descrição de uma prática e a relação desta prática com os conceitos estudados nas nossas disciplinas. Então, quais são esses conceitos? Lembrando que todos esses conceitos vocês estudarão conosco, seja na graduação ou na pós. Então, vocês vão estudar aqui o conceito de políticas públicas, o conceito de representação social, o conceito de regulação da aprendizagem, o conceito de intervenção didática, direitos humanos, diversidade, currículo intertranscultural e interculturalidade. Lembrando ainda que alguns conceitos vocês vão estudar especificamente na sua turma, dando um exemplo aqui dos conceitos da minha disciplina. Interculturalidade é um conceito que nós vamos estudar mais com a turma do 3º período de licenciatura em pedagogia. E o conceito de currículo intertranscultural é um conceito mais voltado para a turma da pós. E vocês juntos vão discutir esses conceitos, já que vocês são duplas ou trio, e vão aprofundar esses conceitos e analisar esses conceitos no trabalho. Então, para explicar esses conceitos, como vocês podem relacionar esses conceitos a uma prática pedagógica, a gente vai, a partir de agora, aprofundar um pouco mais essa relação e citando alguns exemplos. Então, eu vou começar com a minha disciplina. Pode ser, meninas? Em seguida, eu passo para vocês, tá? Então, vamos lá. São 2 conceitos na minha disciplina, que é o conceito de currículo intertranscultural. Esse conceito aqui, fundamentalmente, vocês vão estudar na pós-graduação. E o conceito de interculturalidade, os alunos do 3º período de pedagogia. Eu preciso que os alunos do 3º período de pedagogia conheçam esse conceito e todos os outros conceitos que envolvem interculturalidade para ajudar os alunos da pós. E eu preciso que os alunos da pós entendam o conceito de currículo intertranscultural para ajudar os alunos da graduação. Por que isso, professora? Porque cada um tem uma responsabilidade no trabalho. Então, cada um precisa dominar esse conceito e trazer esses conceitos para que o outro aprenda também, ok? Então, dando aqui um exemplo, interculturalidade. O que envolve o conceito de interculturalidade? Envolve a questão da identidade, da diferença, alteridade, envolve tudo aquilo que a gente já tem estudado na nossa web aula 1, que já estudamos na nossa aula ao vivo, como que se forma esse conceito de identidade, é um conceito fixo, a gente nasce, a gente tem uma identidade, nasce com ela e morre com ela, ou é uma identidade que se constrói pelo discurso, pela linguagem e que a gente vai afirmando e reafirmando e desconstruindo durante a vida. Então, esses conceitos que envolvem interculturalidade, a gente passa pela noção, pelos conceitos de identidade, por exemplo, de essa relação que eu tenho com o outro e comigo mesmo, como é que eu me formo como pessoa e como eu me relaciono com o outro. Já vimos, por exemplo, nas nossas aulas, que dei um exemplo do Haiti e da República Dominicana. Vocês devem lembrar que eu mostrei a fronteira entre esses 2 países e contei um pouco da história da colonização a partir daquela montanha, que é uma mesma montanha, onde uma parte devastada é a parte do Haiti e uma parte preservada é a parte da República Dominicana. E aí a gente constrói ali como que eles se formaram como pessoas, como identidade nacional e como seres humanos. Essa reflexão de interculturalidade, ela passa pelo encontro de culturas. Agora, como esse conceito aparece na sala de aula? Isso é importante porque vocês vão aplicar esse conceito à prática pedagógica. Essa prática pedagógica, ela é intercultural, por quê?
ela favorece a interação entre os grupos. Lembrem que a interação é muito mais do que o reconhecimento da presença de diferentes culturas. Quando você chegar lá na escola e a escola dizer assim, olha, nós temos uma diversidade cultural. A professora Cleonete vai falar disso. Diversidade. Reconhecer a diversidade é um passo, mas isso não significa que eu vou ter uma postura intercultural. A interculturalidade é mais do que o reconhecimento. O reconhecimento é o primeiro passo. Então, reconhecer as culturas é o primeiro passo. Mas a interculturalidade, ela tem a ver com a relação intencional, planejada pedagogicamente para que essas interações aconteçam. Então, eu estou dando só um aperitivo, tá? Vocês vão aprofundar. Vamos agora para o currículo intertranscultural. Essa noção do currículo intertranscultural tem um apoio em Paulo Roberto Padilha, vocês devem conhecer, companheiro de Paulo Freire, e a partir dessa ideia da educação para a cidadania, o currículo intertranscultural, ele foi pensado para uma escola cidadã, aquilo que a gente espera que uma escola de fato seja, uma escola cidadã. Dentro dessa visão do currículo intertranscultural, há os círculos de cultura. Então, quando a gente for aprofundar as leituras, e aí nós vamos ler o livro de Paulo Roberto Padilha, na pós-graduação, nós vamos entender o que significa os círculos de cultura e como poderia ser a sua realização no contexto escolar, porque muitos dizem que ele não é possível ser sistematizado na escola. E, de fato, pela experiência, Paulo Freire teve muitas tentativas, mas não conseguiu institucionalizar. Mas será que nós, professores, como interpretadores do currículo, não podemos construir práticas que levem os círculos de cultura ou que levem as práticas interculturais à existência, deixando somente de ser um discurso de que devemos reconhecer as culturas, mas não sabemos como de fato fazer isso? Então, o currículo intercultural ele traz muitas dicas, muitas pistas para que a gente traga para a sala de aula exercícios de cidadania. Então, eu espero que você tenha ficado curioso, curiosa para conhecer mais sobre o currículo intertranscultural e sobre a interculturalidade na sala de aula. Agora que eu já falei demais, eu vou passar a palavra para a professora Thelma, que ela vai falar sobre um dos conceitos da disciplina de políticas. Perceber as políticas públicas na escola em efetividade nos requer que nós façamos um resgate dentro da situacional da legalidade, né? Então, a gente tem um marco legal, né, que proporciona essa reflexão hoje, nessa perspectiva da interculturalidade, que é a nossa Constituição Federal. Então, a Constituição Federal ela tem sido o marco inicial de toda essa reflexão, de pensar essa política pública para todas as minorias, todas as pessoas que, né, por tempos, desde o Brasil, a partir do Brasil República, a gente percebe que não havia políticas públicas voltadas para a formação desses segmentos, das pessoas com determinadas características culturais, né? E nosso Brasil, um Brasil diverso, um Brasil múltiplo, a gente deixar esse grupo, seja ele de indígena, quilombola, pessoas... povos da florestas, então são pessoas que, de toda essa diversidade que é o Brasil, realmente seria um crime. Então a Constituição ela trouxe essa reflexão sobre a necessidade dessa interculturalidade, de respeitar todas as suas culturas. Como a professora Rosa falou, pensar nesse currículo intercultural não é somente a gente pensar no aspecto da prática, a gente tem por base uma fundamentação legal que nos ampara. Então, as políticas públicas, elas vêm como programas e ações orientadas pelo Ministério da Educação, pelo governo federal, à luz, né, dessa nossa regulamentação maior, que é a Constituição Federal, para garantir direitos, né, direitos à educação para todas as pessoas, né, porque esse é o princípio legal. Então, todas as pessoas têm direito à educação e uma educação de qualidade, porque todos os seres humanos têm o direito de se desenvolver. Né? E aí a educação ela oportuniza esse processo de desenvolvimento pleno do ser humano. Então, a escola ela surge como uma instituição, um processo
que vai oportunizar a humanização para as pessoas. E é nessas trocas culturais, como bem lembrado pela professora Rosa, os círculos de culturas, né, que foi realmente comprovado pelo nosso mestre Paulo Freire, que é possível, sim, dentro das suas culturas, das suas diversidades, trazer essa característica das pessoas se desenvolverem a partir dessas trocas. E a escola é um espaço único, oportuno, porque ela agrega uma diversidade imensa. Então, não basta só colocar as pessoas com programas e ações, né, que são fomentadas pelo Ministério da Educação como uma política pública, mas é preciso, de fato, que aconteça dentro das escolas, dentro do âmbito de formação das pessoas. As pessoas não podem sentir-se representadas, né? A sua representatividade social está somente no direito de acesso, mas o direito de permanência e êxito em todo o seu processo. Assim, as políticas públicas, né, educacionais, elas constantemente têm que ser reorganizadas, adaptadas, avançar no processo inicial. Então, não basta que os indígenas tenham direito à educação, mas esse indígena, dentro de uma política pública maior, ele vai ter espaço, oportunidade em outros espaços da sociedade também. Mas é na escola que tem que ser fomentada toda essa prática, toda essa ação voltada para a interculturalidade. E você perceber que a escola ela está ainda em processos iniciais nessa perspectiva da interculturalidade, é o momento de a gente também refletir em torno dessa situação e propor, né, uma análise, uma situação que faça com que, às vezes, a própria escola compreenda a real necessidade de ser mais democrática, de dar acesso a todas as pessoas que estão ali e que elas possam se sentir representadas nos projetos, nos programas da escola, das ações, até numa simples prova, né, numa avaliação, ele também possa perceber que há uma representação social dentro da escola a diversas culturas, a diversos segmentos. E aí não só a escola deixar para trabalhar o Dia do Índio, na semana de abril, não só trabalhar a semana da questão negra na consciência negra. Isso não são ações pontuais. As políticas públicas, elas são efetivas e elas são contínuas. Elas não podem ser estanques em momentos pontuais. Obrigada, professora Thelma. E aí, continuando o nosso diálogo sobre os conceitos, a professora Anabela também vai comentar, explicar sobre os conceitos também de processos formativos e de políticas públicas, já que ela está em parceria com a professora Thelma. Bom, o que a professora Thelma comentou e o que a professora Rosa já falou tudo. Não, tô brincando. Os conceitos, eles dependem muito da sua perspectiva, da sua vivência, das suas leituras. Então, é muito importante que para a construção desses conceitos, então não é o que a professora Thelma, que a professora Cleonete, que a professora Rosa estão dizendo, que encerra o conceito. Nós estamos dando aqui alguns spoilers, tá? Estou dando spoiler aí só para vocês aí ficarem curiosos e irem à fonte, irem aos títulos recomendados e fazer a leitura para que vocês construam a perspectiva e o conceito a partir da vivência de vocês. Uma dessas vivências é justamente a proposta de vocês irem às escolas e encontrarem práticas interculturais ou potenciais. Bom, falando de políticas públicas, como a professora Thelma comentou, a política pública, ela tende a fazer o quê? Ela tende a tornar existente ou garantir a representação, que é um livro que a gente está trabalhando, o livro da Antunes, da Rocha Antunes, lá na biblioteca virtual. E o que ela trata? Ela trata de representações sociais, os fenômenos das representações sociais. Na licenciatura em pedagogia e também lá na pós-graduação em docência, vocês vão ver uma obra que é a da Tarsila da Moral, que a gente faz referência a ela, né, justamente que é a obra Os Operários, que trata dessa questão de como é difícil representar
o outro, né? E qual a importância da representação. Lembrando que até no título da Antunes, ela vai fazer uma discussão entre representação e representatividade, que são coisas diferentes, como são coisas diferentes currículo intercultural e interculturalidade. Então, vocês têm que fazer as leituras para entender os meandros desses processos. As políticas públicas, elas têm a ver com a ideia de representação social. Então, tanto mais eu participo das decisões do coletivo, mais os meus direitos e as minhas necessidades estarão representados em uma política pública. Mais eu terei voz, mais eu serei visto, mais a educação será garantida e atendida às minhas necessidades, às minhas realidades. Então, falando de representação e falando de políticas públicas, e falando até da questão de continuidade, a professora Thelma falou assim, olha, não é comemorar um dia, comemorar uma data, mas o próprio calendário intercultural que a professora Rosa comentou aqui, lembra muito a ideia de processos avaliativos. Na perspectiva do Philippe Renaud, como não é algo estanque, não é um dia, não é uma atividade, mas sim uma continuidade. E aí a gente busca até um conceito mais novo, que é o de atividades renováveis, ou seja, são atividades vivas que constituem um contínuo na escola. Então, quando eu tenho, por exemplo, um calendário intercultural, ou eu tenho uma horta escolar, eu tenho uma prática que ela é contínua do ponto de vista de processo avaliativo. Não tem como você avaliar uma horta só na hora que você colhe, ou só na hora que você planta, ou só na hora que você faz a receita. E olha todas as possibilidades que você tem aí de continuidade, ou seja, de um processo avaliativo formativo. A horta é todo esse processo. Desde o momento que você decide com os alunos o que vai ser plantado, e aí entra a interculturalidade, com certeza. O que de repente, o meu aluno da Ribeirinho, ele costuma plantar? Ele costuma, é uma planta mais medicinal ou é um tempero? Né? Por exemplo, a Cléo, não sei, Cléo, você usa aí... O que você usa para o estômago, Cléo? Quando o seu estômago não tá assim, muito bom. Chá de boldo. Chá de boldo. E você, Thelma? Eu vou também no boldo. Bom, eu uso alecrim, algumas pessoas usam até erva doce, cidreira. Cidreira é ótimo. Então, olha só, aqui a gente já viu coisas interculturais. O que é interculturalidade? É as diferentes culturas relacionadas. Então, eu posso trabalhar numa horta a interculturalidade. Para que eu uso o alecrim? Provavelmente, meu uso de alecrim é diferente do da rosa, ou pode ser igual. Então, por que eu uso o alecrim? Por que a gente cultiva o alecrim? E aí você pode transformar a horta ou mesmo um jardim na escola como uma prática intercultural. Isso vai depender muito mais, não só da prática em si, mas do conceito que você tem sobre interculturalidade, sobre processo avaliativo, sobre representação social. Então, como é que eu faço uma representação social numa horta? Bom, a partir do momento que eu considero o que cada um traz para ser plantado. Qual que é a função daquela planta para aquela pessoa, para aquela família, para aquele público? Então, eu já estou fazendo uma representação social e dando voz a essas crianças, falando aí de educação básica, né, do que é, o que significa para elas aquela planta, o que significa, como elas usam aquela planta, qual a importância daquela planta na família, foi a avó que indicou, foi o tio, foi a mãe. Então, tudo isso constitui processos formativos, ou seja, processos avaliativos, que para Renaud, para Pedro Demo, para Anthony Zabala, não se distanciam. Ao contrário, o processo avaliativo, ele se confunde com a própria prática pedagógica, com a própria estratégia didática. E aí a gente vai falar de intervenção, né, que é justamente isso. O que acontece em intervenção? Eu vou verificar quais são essas realidades e vou intervir no processo com práticas que permitam a representatividade, que permitam a voz, que permitam a participação de toda essa diferença. Porque ser diferente é normal, né, gente? Se a gente fosse igual, não ia ter graça nenhuma. Não é mesmo, Rosa? Verdade. Inclusive, o currículo intertranscultural, os momentos que ele é construído são os momentos de escuta.
inclusive de escuta das crianças. Que, por exemplo, um colega aqui do IFRA estava relatando que numa escola que ele fez um trabalho fora do Brasil, ele ficou chocado que as crianças é quem escolhia os brinquedos. Não era a escola que montava a sala de brinquedos. Para brinquedoteca, a brinquedoteca eram as próprias crianças. Eles eram ouvidos para dizer, eu quero esse brinquedo. Exatamente. Afinal, quem que ia brincar? O adulto ou a criança? Então, o currículo intertranscultural, tudo que estamos falando, passa realmente pelos momentos de escuta e validação daquilo que o outro diz. E aí, vamos também, já que estamos falando aqui de relações e de escuta, vamos escutar a professora Cleonete. Obrigada, Rosa. Nossa, foi muito estimulante, né? Ouvir as colegas falando e verificar como todos esses conceitos eles têm uma inter-relação, né? Esse trabalho que está sendo proposto, um trabalho de observação, de propostas de intervenção, né? Talvez, e também de construção desses conceitos. Eu acho que vai ser um trabalho muito rico. Eu estava pensando nisso sob a perspectiva da filosofia, né? Que a filosofia ela trabalha muito com conceitos. Mas não esse conceito do texto, né? Mas todo o contexto político, social, econômico, histórico, né? Que vem constituindo esses conceitos. Então, a gente espera, né, que com essa atividade, com esse trabalho, vocês possam realmente fazer esse trabalho de ampliação, né, de ver a intersubjetividade do texto, entendendo todo esse contexto. Eu acho que essa proposta ela vai realmente trazer essa oportunidade, né? Então, da disciplina que eu estou trabalhando, que é diversidade, direitos humanos e educação, vocês vão trabalhar especificamente nesse trabalho dois conceitos, né? Diversidade e direitos humanos. O conceito de diversidade é um conceito que é um tema muito presente hoje no campo da educação, né? Tanto é que nós estamos aqui nessa perspectiva. O conceito de diversidade, ele propõe a inclusão, né? Então, acho importante isso, quando a gente pensa no conceito de diversidade, automaticamente a gente já traz essa proposta da inclusão de todos os alunos e de suas diferenças em um único contexto educativo, né? Então, esse é o nosso desafio, né? A gente ter essa diversidade e trabalhar essas diferenças nesse único contexto educativo. E aí a gente tem que pensar em como a escola está promovendo essa diversidade nas várias situações dentro da escola, né? A diversidade está sendo valorizada em todas as situações, tanto dentro da sala de aula quanto fora da sala de aula. Essa valorização da diversidade está promovendo nos alunos um engajamento, uma motivação para esse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, eu vou trazer aqui muitas perguntas, né, que eu acho que é importante que vocês pensem nessas perguntas, nessas indagações, nessas provocações, para irem a campo já com essas provocações, né? Porque aí vocês realmente vão estar buscando respostas. Então, a gente pode pensar em quais são as intervenções, né, que a escola está fazendo ou poderá fazer em relação à diversidade, né? A promoção da diversidade. Então, eu penso que a gente pode observar, por exemplo, a promoção da diversidade como uma estratégia de combate à evasão escolar, né? Quem sabe trabalhar a questão da interculturalidade, da promoção da diversidade, como essa estratégia de combate à evasão escolar. Uma outra situação também poderia ser o fortalecimento da autoestima desses alunos, né? Por meio da promoção da diversidade. Então, a gente sempre pensando nessa escola que está, né, consciente da interculturalidade presente na sua escola, da diversidade presente na sua escola, e, a partir daí, utilizar as ferramentas que ela tem, né? Então, quando a gente fala de ferramentas,
A gente pode pensar, por exemplo, na tecnologia e na inovação. Em que medida a escola está utilizando a tecnologia e a inovação para promover a interculturalidade, para promover a diversidade numa perspectiva de inclusão, ou é de exclusão, né? De repente vocês vão perceber que não se está utilizando a tecnologia, a inovação como uma perspectiva inclusiva, mas exclusiva, né? Então, isso são aspectos que vocês podem observar. E aí tem as ações, né, que, como a professora Thelma falou, de repente a gente tem que pensar a escola nas suas ações, não como ações isoladas, mas como políticas mesmo dentro da escola, né? Então, tem as ações, por exemplo, de conscientização, ações de acolhimento, né? Que ações de acolhimento estão sendo desenvolvidas na escola? Essas ações de acolhimento estão promovendo a diversidade, estão promovendo a interculturalidade. E quando a gente fala da diversidade, a gente fala aqui, né, de um conceito muito amplo da diversidade cultural, de gênero, de pensamento, de culturas. Então, são vários aspectos da diversidade que a escola precisa observar nesse planejamento, vamos dizer, dessas ações pedagógicas que promovam essa diversidade, que promovam a interculturalidade e, assim, fortalecendo o engajamento, a representatividade também, né, esse sentimento de pertencimento do aluno à escola e à sociedade em que ele está inserido, né? Porque, na verdade, as ações da escola, elas vão fortalecer esse vínculo, esse espaço, ou essa procura de espaço na sociedade em que eu estou inserido, né? Eu percebo que eu pertenço a essa escola, que eu pertenço a essa sociedade, que existem espaços nessa sociedade que podem e devem ser ocupados por mim, na minha diversidade e na minha diferença, né? Então, assim, são esses aspectos que eu trago para vocês pensarem, né, no planejamento do trabalho de vocês. E o outro conceito da nossa disciplina é o conceito de direitos humanos, que são os direitos básicos, os direitos comuns a todos os seres humanos. Esses direitos eles vêm para fortalecer a defesa da dignidade humana, né? Então, a gente defender a dignidade humana em qualquer situação e em todas as circunstâncias. Esses direitos humanos eles são trazidos, né, de uma forma mais ampla e mais efetiva a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi constituída pela ONU. E essa declaração ela tem 30 artigos e é o documento mais traduzido no mundo inteiro. E a gente pensa, puxa, então todo mundo conhece, né, a Declaração dos Direitos Humanos. Mas será que essa declaração ela está efetivamente ocorrendo? Né? Então, essa pergunta ela é bem interessante a gente fazer, para a gente partir, né, o ponto de partida para a nossa pesquisa, e também observar o que Marilena Chauí falou em 2006, no Congresso dos Direitos Humanos, em Brasília. Ela falou o seguinte, que não é óbvio para todos os homens que eles têm direitos. E também não é óbvio que esses direitos devem ser respeitados por todos. Então, essa falta de obviedade, né, essa falta de consciência nossa de que nós somos sujeitos, somos seres de direitos, que nós temos direitos e que esses direitos devem ser respeitados, eles têm muito a ver também com a sociedade em que nós vivemos, né? Então, o fato de nós vivermos em uma sociedade dividida socialmente, muitas vezes a gente tem um entendimento de que os direitos eles são apenas para alguns e não para outros, né? Então, esse é o nosso desafio. E existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é esse documento internacional que é reconhecido por todos, que é aceito por todos, mas que nem sempre é efetivado. Cada país tem a sua Constituição Federal, como falou a professora Thelma, só que a Constituição Federal ela garante os direitos fundamentais,
que são direitos positivados, né? Já a Declaração de Direitos Humanos, ela propõe, né, a defesa dos direitos naturais do homem. Então, ela não é positivada, ela é reconhecida internacionalmente e a gente precisa levar isso para as escolas, né? E nós temos também um outro documento, que é o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que esse documento é necessário que vocês acessem, que vocês façam a leitura dele, porque esse documento é um documento que fala da educação em direitos humanos para a educação formal, né? Que é o nosso objeto aqui, a educação nas escolas, a educação formal. E lá ele vai trazer quais são as ações pedagógicas que a escola, né, precisa desenvolver para desenvolver essa consciência, essa liberdade, esse compromisso com a diversidade, com a sustentabilidade e com a construção da cidadania. E lá vocês vão ver também que ele vai trazer várias situações em que essa promoção dos direitos humanos, e aí a gente pode até pensar na diversidade também, porque ele está interrelacionado, tem propostas como, por exemplo, fortalecer o Grêmio Estudantil, produzir materiais didáticos que tratem da questão dos direitos humanos, né, para que haja essa consciência, ações de convivência dentro da escola que fortaleçam essa ideia da defesa dos direitos humanos, da diversidade, da interculturalidade e também da formação da cidadania. Então, eu sugiro a vocês fortemente, né, que façam, que conheçam a Declaração Universal dos Direitos Humanos e que conheçam também o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos para desenvolver a pesquisa de vocês. Tá bom, pessoal? Essas são as minhas dicas de hoje. Obrigada, Rosa. Obrigada, professora Cleonete. Nós, então, vamos encerrando aqui a nossa aula, mas já dizendo a vocês que é um desafio muito grande fazer esse trabalho após uma pandemia, quando, por exemplo, a Unicef fez um levantamento que mais de 40% de estudantes, eles pensam hoje em desistir da escola e 50% destes querem desistir por falta de acompanhamento escolar, por dificuldade de compreender as atividades que os professores passam, por dificuldade de se organizar na rotina da escola presencial, uma vez que ficaram tanto tempo sem estudar, ou naquele ensino remoto que nós sabemos que não contemplou todos os alunos. Então, é importante que vocês estão indo para a escola agora, num cenário que é difícil para a própria escola, então não vamos com um olhar de julgamento, vamos com um olhar também de acolhimento a esta escola, para compreender esses processos difíceis que a escola está passando nesse momento. E tá por aí também a buscar uma solução juntos, né, propostas para que a escola também avance. Então, que esses estudos que vocês vão fazer nas nossas disciplinas possam lhe ajudar. Finalizando, trazendo aqui o nosso exemplo, né, do calendário cultural. O calendário cultural é uma prática de uma das escolas aqui em Porto Velho e a gente só trouxe assim como um exemplo. É uma prática proposta por uma professora de uma escola e que não foi absorvida, vamos dizer assim, pela escola. É uma prática isolada de uma professora, uma proposta de uma professora. E aí, se vocês optassem, por exemplo, por uma prática como essa, vocês iriam fazer aqui a relação desta prática com esses conceitos. Vocês observaram que cada disciplina tem 2 conceitos a serem considerados. Então, ao descrever essa prática, né, que é o slide anterior, você vai citar aqui qual é a relação dessa prática com cada um desses conceitos. Esse é o trabalho de roteiro conceitual. Não é simplesmente citar o nome do conceito, mas qual é a relação, por exemplo, deste calendário cultural com políticas públicas, com essa ideia que a professora Cleonete trouxe, da diversidade, do respeito à diversidade, dos direitos humanos e de todos esses conceitos que as professoras abordaram e vocês vão aprofundar. Então, não é simplesmente citar o nome do conceito, mas qual é a relação deste conceito com esta prática pedagógica que vocês observaram lá na escola. E se essa prática não existe, mas há uma potencialidade,
Por exemplo, esse documento que a professora Cleonete falou, que existem várias ações, né, como o Grêmio, essas ações vocês podem consultar, além de todas as nossas leituras que vão trazer muitas ideias para vocês. E aí, finalizando, vocês vão fazer um agradecimento no final da apresentação e depois colocar os seus contatos. Basicamente, é essa a apresentação que vocês vão fazer no nosso webinário de práticas pedagógicas interculturais. Então, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer imensamente às professoras pelo tempo, pela paciência e pela parceria. E a vocês, alunos e alunas, nós queremos desejar que vocês façam boas leituras e boas reflexões juntos. Sabemos que é um desafio esse trabalho interdisciplinar, sabemos por experiência própria, inclusive, e sabemos que vai ser difícil para que vocês também se integrem com seus colegas aí, graduação e pós-graduação. Mas eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito enriquecedor, não apenas com relação ao conteúdo, mas com relação às nossas interações. Então, vamos juntos, que a nossa jornada só está começando. Um abraço e até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.